Bom dia, vamos para a história, dia 12. Nós agora vamos dar um salto na história, não devido ao fato de ter que enxugar o conteúdo por causa da pandemia, mas porque o livro dá esse salto. Tá um salto meio errado, mas ele dá, né? A gente estava lá nas capitanias hereditárias e governo geral e de repente nós vamos lá para a chegada da família real, né? Mas uma coisa antes, leiam vocês a página 40 e a 41 sobre os direitos dos indígenas, tá? Esse mapa aqui é um mapa bem legal para vocês verem que em 1500 tudo isso daqui era dos índios, né? Eram dos índios. E agora, só essa partezinha aqui, ó, da legenda é que pertence a eles. E você é legal, tá? Dá uma lida nisso aqui. Aqui é o dever de casa, depois eu mando o gabarito. E aí nós damos um salto para a família real chegando no Brasil. Tá. E nós vamos saber por que a família real chegou ao Brasil, né? A Europa estava em guerra. Então, Napoleão Bonaparte, que era um comandante da esquadra da França, ele não era francês, ele era corso, mas ele lutava pela França. E ele estava muito, muito poderoso. Ele estava conquistando vários países da Europa. E um país muito forte na Europa era a Inglaterra. Então, França e Inglaterra eram inimigas, brigavam direto, né? E aí, para o Bonaparte, para a França vencer a Inglaterra, o que ele fez? Ele proibiu os outros países da Europa a fazerem comércio com a Inglaterra. Ele queria enfraquecer a Inglaterra através do comércio, para ele poder vencer, né? Então, um país que tinha comércio direto com a Inglaterra era Portugal. Então, Bonaparte falou para o rei de Portugal, que na época era o príncipe Dom João, porque quem era a rainha mesmo era a mãe dele, Dona Maria I. Só que ela teve uma vida tão horrível, que ela acabou enlouquecendo. Ela tinha muita depressão e chamavam ela de Dona Maria Louca. Mas qualquer um que tivesse tido aquela vida dela de desgraça, que a vida dela foi uma desgraceira, ficaria doido mesmo. Então, quem governava Portugal era o filho dela, Dom João, que na época era príncipe, né? O príncipe que mandava em tudo, porque a mãe não podia, era doente mental. Então, a Inglaterra chegou para Dom João, que era o príncipe, e falou: ou vocês param de fazer comércio com a Inglaterra, porque Portugal mandava o quê? Tudo que era do Brasil, Portugal vendia para a Inglaterra, muito barato, porque o Brasil era colônia de Portugal. Então, tudo que eles pegavam daqui, eles vendiam para a Inglaterra, barato. E a Inglaterra vendia outras coisas para Portugal, carruagem, roupas, outras coisas, né? E o Brasil vendia o quê? Pau-brasil, especiarias, né? As drogas do sertão aqui, cacau, baunilha, mais outras coisas aí, tabaco, essas coisas. E aí, Bonaparte falou: ou você para de fazer comércio com a Inglaterra, ou a gente invade Portugal. E aí, Dom João falou: tá bom, nós vamos parar de fazer contato com a Inglaterra, comércio com a Inglaterra. Só que ele mentiu.
ele continuou fazendo comércio escondido, né? Mas continuou. E aí Bonaparte descobre e vem pelo mar com a esquadra invadir Portugal. E aí também Dom João descobre e arruma as malas. A corte, mais ou menos entre 15 mil e 20 mil pessoas, vão para o porto, arrumam suas coisas, entram nas caravelas para virem para o Brasil, para fugir de Portugal, né? Para tirar a corte de lá. E aí tem um problema muito sério que o povo, a população portuguesa descobre que o rei, que tinha que ficar para proteger a população, vai fugir, vai embora, né? E aí tem um problemão no porto, tem gente morrendo, tem gente se matando, tem gente se jogando na água para pegar os botes, para pegar a caravela. Foi um horror. Porque imagina, né? Quem tem que proteger vai embora. Bom, e aí o príncipe, junto com a Dona Maria, junto com os filhos, junto com a mulher, Carlota Joaquina, embarcam nas caravelas e vêm para o Brasil. Dizem que até a última caravela foi abatida por Bonaparte, que a esquadra da França ainda chegou a pegar uma caravela. Dizem, não sei direito, tá? E aí invadiram Portugal, mas aí já era uma história de Portugal. Vamos ficar na história do Brasil. Bom, e aí chega aqui a corte portuguesa. Primeiro chegaram lá em Salvador, né? Uma parte da corte ficou lá e a maior parte da corte veio com Dom João. E chegaram aqui no Rio de Janeiro. Bom, se a gente for fazer em 1808, que eles chegaram aqui, se a gente for lembrar que vieram 15 mil pessoas, vamos supor que uma parte ficou em Salvador, mas a maioria veio para cá. Então, vamos botar aí 10 mil pessoas. Eu acredito que tenham vindo mais. Como é que essas 10 mil pessoas vão morar, de repente, numa cidade, né, que não tem muita coisa? E aí foi uma bagunça, porque essas pessoas eram da corte, elas não podiam morar em qualquer casa. Então, o que é que eles fizeram? As melhores casas, eles colocavam uma sigla na porta, PR, que significa Príncipe Regente. Se você levantasse de manhã e encontrasse na sua porta a sigla PR, que queria dizer Príncipe Regente, você tinha um prazo para sair da sua casa. E o príncipe pagaria uma quantia muito pouca pela sua casa para você se mudar dali. E aí aquela casa ia pertencer a alguém da corte, tá? E aí o brasileiro, como desde aquela época já era muito gaiato, muito brincalhão, colocou o apelido como Ponha-se na Rua. A sigla significava PR, significava Príncipe Regente, que aquela casa ia pertencer à corte. Mas o brasileiro dizia que era Ponha-se na Rua, tá? Bom, e aí foi já a primeira coisa, né? A chegada da família real já criando um problemão para o povo brasileiro, para o povo carioca que morava aqui, né? Bom, e aí Portugal chega aqui e o príncipe Dom João, a primeira coisa, a primeira atitude como príncipe, como o mandante, né?
como quem fazia o papel do rei de Portugal, fez no Brasil, foi abrir os portos, a abertura dos portos. O que isso quer dizer? Portugal, quando a corte portuguesa estava em Portugal, o Brasil só fazia vendas de produto diretamente só com Portugal. Se Portugal quisesse vender os produtos brasileiros, ele diretamente ia botar preço nos produtos, no açúcar, no café, no algodão, na baunilha, ele botava Portugal e revendia, tá? Porque o porto era fechado, só navio, só caravela portuguesa atracava aqui para pegar os produtos. Era direto com Portugal o comércio. Portugal tinha o comércio com a Inglaterra, mas aí era Portugal e Inglaterra. Portugal pegava os produtos aqui, levava para Portugal e de lá ele revendia para a Inglaterra. A corte portuguesa aqui abriu o porto para fazer comércio com quem ele quisesse. E aí, o que isso acarreta para Portugal? Falta de dinheiro no país, né? O dinheiro ficava aqui mesmo, não ia mais para Portugal, né? E com isso, o príncipe Dom João faz do Rio de Janeiro a sede de Portugal. Então, era no Rio de Janeiro que acontecia todo o comércio de Portugal. Lisboa não tinha mais nada a ver com isso. E aí começa a brigalhada lá em Portugal, querendo a corte, querendo o rei de volta, né? Porque o lugar do rei é lá. E eu vou fazer outro vídeo.